Bom dia. Vamos continuar na nossa senda pelo Velho Testamento, debaixo deste chapéu que é o tema que nos guia: um rei, um reino, um povo. E podemos ir abrindo, já enquanto eu vou falando, podem ir abrindo em 1 de Reis, capítulo 12, que é o nosso texto para hoje. E o nosso título para hoje é a sabedoria do rei. E Deus, desde o início, fez tudo com sabedoria. Nós já lemos, ainda há pouco, em Provérbios. É claro que aquele texto só pode ser entendido num certo sentido, pensando em Jesus, mas também se refere à maneira como Deus, desde o início, quando decidiu criar as coisas, Ele fez tudo com sabedoria. E nesse processo, nesse caminho, Deus fez o homem. E desde esse momento lhe deu o governo do seu reino, do reino que Deus tinha criado, deu o governo ao homem. Que tipo de governo? Adão governava cuidando e guardando. Depois, quando Deus chamou Abraão, junto com todas as promessas que lhe fez, o que é que Deus lhe disse? O que é que Deus lhe mandou? Sê tu uma bênção. Mais tarde, Deus libertou o seu povo Israel e lhe deu a lei. Para quê? Para que eles fossem o seu reino e propriedade peculiar. E isto para quê? Para que eles fossem um testemunho para as outras nações que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Depois, Deus ungiu David, o rei segundo o seu coração. E David ficou como um modelo do que devia ser um rei para todos aqueles que o seguiram. Um rei pastor que cuida, que guia e que protege o seu povo. Então chegamos a Salomão, como nós já sabemos e já ouvimos hoje, o homem mais sábio de todos, mas que na sua excepcional sabedoria era apenas uma sombra da sabedoria do rei. Por um lado. E por outro, foi um exemplo de como a sabedoria humana não chega. Ao pregar o texto de hoje, o meu objetivo é que nós possamos conhecer um pouco mais. Claro que não vamos conhecer na sua totalidade, mas possamos conhecer um pouco mais a sabedoria do rei. Mas não só conhecer. Isso é com o objetivo de nós vivermos no poder dessa mesma sabedoria. E então, por isso, vamos ler o nosso texto. 1 de Reis, primeiro livro dos Reis, para sermos mais precisos e corretos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. E diz assim a palavra de Deus. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes:
Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se o meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme ao conselho dos mancebos, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a sua palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com David? E não há para nós herança no filho de Jessé. Às tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó David. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adoram, a que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras, e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de David, até ao dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de David, senão somente a tribo de Judá. Nós aqui estamos, até este momento, estávamos a ver a história do Reino Unido. Durante os reinados de Saul, David e Salomão, as 12 tribos viveram unidas no mesmo reino, debaixo da mesma autoridade, o reino de Israel. E isto foi durante 120 anos. Mas neste momento, tudo isso iria mudar. Nós lemos, e eles assistiram à divisão do reino. Roboão é o sucessor do seu pai Salomão. Mas ele não chega a reinar sobre todo Israel, sobre as 12 tribos de Israel. Quando ele vai a Siquém para lá ser aclamado rei, o que acontece é a divisão do reino. 10 tribos, as tribos do norte, seguem Jeroboão. Só Judá e Benjamim seguem Roboão. A partir deste momento há uma bifurcação. Há o reino do norte e há o reino do sul. E eles nunca mais se tornam a juntar. E por isso nós vemos a narrativa, agora aqui no livro dos reis, se continuarmos a ler, nós vamos ver isso exatamente, que a narrativa se vai dividir entre os reis do norte e os reis do sul, contando a história do reino do norte e contando a história do reino do sul. Às vezes cruzam-se em alguns episódios, mas sempre como reinos separados um do outro. E então o reino do norte é referido, a partir deste momento é sempre referido como Israel, quando a partir deste momento aparece, quer dizer, não é sempre, às vezes, mas nos textos proféticos às vezes aparece Israel no sentido completo, mas quase sempre quando se fala de Israel está-se a referir ao reino do norte, a estas 10 tribos, e quando se fala no reino do sul é Judá. E o reino do norte, Israel, vai durar cerca de 200 anos, mais precisamente depois deste episódio, 209 anos até eles irem para o cativeiro. O reino do sul
É composto pelas tribos de Judá e Benjamim, como nós pudemos ler. As tribos de Judá e de Benjamim foram as únicas que seguiram Roboão. Mas também pelos levitas, pela tribo de Levi, que, se depois não lemos, nem vamos estar a focar-nos nisso, mas se continuássemos a ler, nós víamos isso, os levitas que vieram do reino do norte para o reino do sul. Ou seja, então temos a tribo de Judá, Benjamim, os levitas e membros, várias pessoas das outras tribos que nesta ou noutras situações no futuro vieram ou adorar a Jerusalém e muitos deles passaram mesmo a viver no reino do norte. Desculpem, no reino do sul, em Judá. E aqui nós podemos fazer uma primeira paragem e pensarmos numa, digamos assim, uma forma de expressão, uma primeira camada da sabedoria do rei, da sabedoria de Deus. O versículo 15 deste capítulo diz-nos que esta divisão veio do Senhor. E nós podíamos falar em vários aspectos, eu só vou referir 2. Em primeiro lugar, isto demonstra a sabedoria de Deus, a sabedoria do rei, porque o que Deus diz aqui é que ele estava a cumprir aquilo que já tinha profetizado por meio de Isaías. Quem quiser ler no capítulo anterior em casa pode ler. Deus já tinha profetizado que isto iria acontecer. Então Deus estava a fazer cumprir aquilo que já tinha dito que ia acontecer. Em segundo lugar, Deus estava já a mostrar uma coisa com este episódio. Deus já estava a mostrar uma coisa bastante importante que no Novo Testamento se torna mais claro, se torna perfeitamente claro. Que ser povo de Deus não é uma questão étnica. Porque nós já vimos estrangeiros como Raabe, Ruth, Urias, não eram israelitas e foram feitos povo de Deus. Por outro lado, vemos que a grande maioria dos israelitas do Reino do Norte, que eram etnicamente do povo de Deus, eram filhos de israelitas, mas abandonaram o Senhor e deixaram de ser povo de Deus. Então, ser povo de Deus não era, já no Velho Testamento, uma questão étnica. Era muito mais do que isso. Mas o que nós vamos ver, isto é apenas um apontamento, porque o que nós vamos ver é, digamos assim, uma segunda camada da sabedoria de Deus. Ao olharmos para alguns dos intervenientes deste episódio, nós não vamos ver todos, porque não temos manifestamente tempo para isso, mas vamos ver alguns e ver alguns pormenores. E o movimento vai ser este. Nós vamos olhar para cada um desses intervenientes, que são 3, basicamente aqueles que nós vamos ver. Nós vamos olhar para o exemplo deles, depois nós vamos olhar para a forma como isso aponta para Jesus, seja por tipo, seja por contraste, e nós terminamos olhando para nós. De que maneira é que nós nos podemos identificar com aquilo que está a acontecer neste texto? E, em primeiro lugar, nós estamos, só relembrando, o facto histórico que nós estamos a ver é a divisão do reino, esta separação dentro do povo de Deus. E o primeiro interveniente, nós lemos, mas ele aqui parece que não é interveniente, mas é. E o primeiro interveniente é Salomão. Salomão porquê? Porque o capítulo 11 vai dizer, o capítulo anterior, vai dizer-nos que ele foi o primeiro causador da divisão do reino. Salomão, aquele que era o homem mais sábio. Mas era o homem mais sábio porquê? Nós lemos, nós não vamos, eu vou referir de passagem, mas nós lemos há pouco no capítulo 3. O que é que diz no versículo 3 do capítulo 3? Salomão amava o Senhor. Esta era a primeira razão da sua sabedoria, é que ele amava o Senhor. Por isso, diz-nos lá o versículo 3, que ele obedecia à lei do Senhor, andava nos estatutos conforme o seu pai, andava nos estatutos do Senhor. Depois, em consequência também disso, já ele pediu sabedoria a Deus, versículo 9 do capítulo 3. E porque a pediu, já fizemos referência, Deus concedeu-lhe. E por isso ele pôde julgar aquelas 2 mulheres, como lemos há pouco, com aquela sabedoria que deixou todos e que nos deixa a nós maravilhados como é que alguém, num momento que se depara com uma situação tão difícil, de repente saca aquela resolução e, com plena justiça, profere um julgamento, uma sentença. E por causa disso,
ganha o temor, o respeito de todo o seu povo. Esta sabedoria levou a que o seu reino prosperasse, de tal maneira que se tornou, por um lado, maravilha para os seus contemporâneos. Iam pessoas ver o que é que estava a passar lá em Israel. Ia a rainha de Sabá e outros iam ver e ficavam maravilhados com aquilo que Deus estava a fazer, a forma como o reino estava organizado, tudo aquilo que era a forma de Salomão governar. Mas tornou-se também um tipo, algo que apontava para um reino futuro, o reino futuro de Jesus. Na glória, na paz, na abundância que aquele reino tinha. Tudo isso aponta para o reino futuro de Jesus Cristo. Salomão escreveu, como lemos também, 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Sendo ainda um entendido, um cientista, hoje em dia nós chamaríamos, ele, como alguns escrevem, ele foi um homem do Renascimento antes do Renascimento, porque ele entendia de várias coisas. Era um poeta, era um artista, era um cientista, era um político. Ele era tudo num só homem. E ele diz-nos o texto que nós lemos há pouco, ele era entendido em biologia e em botânica. Ele sabia tudo sobre os animais, sobre pássaros, sobre peixes, sobre árvores grandes, sobre plantas pequeninas. Ele entendia, ele discorreu sobre tudo, ele pensou sobre tudo, escreveu. Ele era realmente um homem de uma sabedoria incrível. E como nós vimos na semana passada, ele construiu o templo de Deus. E orou daquela maneira que nós tivemos a oportunidade de ver no último domingo. Salomão aponta para Jesus em tudo isto. E ele é referido no Novo Testamento como o expoente máximo da sabedoria e da glória humana. Mas Salomão, sendo o homem mais sábio de todos, infelizmente ele também foi o homem mais estulto de todos. E porquê? Porque o texto também nos diz, capítulo 11, porque ele amou as mulheres e elas perverteram o seu coração. Diz-nos o capítulo 11. E há uma lei na física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Nós percebemos isto, é fácil. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E o amor de Salomão pelas mulheres expulsou o amor de Salomão por Deus. Ele amava ao Senhor no início, mas ele permitiu que o amor que ele foi tendo pelas mulheres expulsasse o amor por Deus. Ele também demonstrou falta de sabedoria quando ele sobrecarregou o povo. A dada altura ele deixou de cuidar do povo e passou a usá-los como meios para conseguir a grandeza do seu reino. Nós vamos tocar nesse ponto quando virmos o personagem seguinte. Em resumo, podemos dizer que ele esqueceu-se do que realmente era a sabedoria. Ele era sábio, mas ele esqueceu-se do que é que realmente era a sabedoria. E qual era a definição dada por ele próprio no livro de Provérbios? Provérbios 9:10. Nós já lemos um bocadinho no texto que lemos e o Timóteo fez referência, mas ele, num versículo só, ele escreveu: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência, o conhecimento do santo, a prudência. Ou seja, ser prudente é conhecer o santo, de outra maneira. E no fim da sua vida, já olhando para trás com desilusão, qual foi o que é que ele reconheceu e escreveu? Em Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. O que Deus tinha dito, nós lemos já um bocadinho, mas há outros textos para trás que isso foi dito várias vezes. O que Deus disse várias vezes e que David repetiu a Salomão no final do seu reinado, quando estava a passar o testemunho para Salomão, era que o sucesso do seu reinado estaria na sua escolha diária de obedecer à lei de Deus, de amar a Deus e obedecer aos seus estatutos. Essa seria a razão do sucesso do reinado de Salomão. Não seria a sua sabedoria no sentido da inteligência, da capacidade de saber muitas coisas, até de julgar bem. Não seria essa a razão do seu sucesso. A sabedoria verdadeiramente seria ele, todos os dias,
olhar para os estatutos de Deus, para a lei de Deus e segui-la. E Salomão esqueceu esta verdade. E essa foi a razão da sua desgraça. Mas aí está, em contraste. Ou melhor, Salomão, como nós vimos, por um lado, aponta para Jesus como um tipo. Ele, na sua sabedoria, como rei de paz e abundância, aponta para Jesus. E Jesus, o que é que Jesus disse quando estava a falar certa vez com os fariseus? Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, aponta como uma sombra apenas, como uma amostra daquilo que seria a sabedoria demonstrada por Jesus. Mas Salomão também aponta para Jesus por contraste. Salomão é a prova que até o homem mais sábio do mundo precisa ser salvo. Não se salva a si mesmo. E mostra, em contraste, o que é que Jesus mostra? Jesus, desde a sua meninice, cresceu em graça e em sabedoria. Nós lemos lá em Lucas. E quando chegou a adulto, ele não parou. Ele não foi só no início da sua caminhada, não foi só no início do seu ministério. Ele levou isto até ao fim. Nada ocupou o lugar do Pai no seu coração. Nem a família, nem a fama, ou o sucesso, como o diabo tentou apresentar-lhe como alternativa, nem a angústia do sofrimento ocuparam o lugar do Pai no seu coração. Ele amava o Pai e tinha apenas uma missão: cumprir toda a vontade do Pai e fazer as suas obras, como ele próprio disse. Pergunta para ti e para mim, obviamente, eu já fui alvo destas perguntas em primeira mão. O que é que tu tens permitido entrar na tua vida e no teu coração que está a expulsar Deus? E essa tensão todos nós vivemos, mais ou menos. Tu tens sempre alguma coisa que está a tentar ocupar o lugar de Deus. Se calhar, para muitos de nós, não é exatamente o problema de Salomão. Talvez não sejam as mulheres. Até porque a maior parte, ou uma boa parte, são mulheres que estão aqui, né? Se calhar alguns homens poderá ser, mas também não é todos. Mas alguma coisa está aí. Cada um de nós tem que fazer esta pergunta. O que é que na minha vida está a entrar, na minha vida, no meu coração, que está a expulsar Deus? Por vezes nós deixamos o pecado, ou outras vezes até coisas lícitas, como ainda fomos lembrados na sexta-feira pelo Timóteo. Nós deixamos o pecado ou até coisas lícitas meter o pé na porta. Como aquela expressão que nós usamos, é meter o pé na porta. E muitas vezes nós deixamos e somos condescendentes. Até porque nós, está na nossa arrogância, nós pensamos assim, eu consigo lidar com isto, ainda está controlado. Até aqui eu consigo. Nós até gostamos da tentação, muitas vezes. Ou pelo menos, pronto, eu posso falar em causa própria. Nós até gostamos da tentação. Então, até aqui está controlado. Eu consigo gerir isto. E quando damos por ela, essa coisa, que até pode ser lícita, ou esse pecado, já ocupou espaço demais e já está a ocupar o lugar de Deus, já está a expulsar Deus da nossa vida. Então o desafio, a exortação, não, é mais que o desafio. Deus é muito mais que um desafio, é um imperativo, é uma ordem. Corta, tira e lança fora enquanto é tempo. Enquanto não vêm os dias maus, como Salomão disse. E digas, não tenho neles contentamento. O segundo interveniente é Roboão. Nós também poderíamos falar de Jeroboão aqui, mas por uma questão de simplificar e não divagar, vamos só olhar para Roboão, mas podíamos pôr Jeroboão aqui. É basicamente a mesma coisa, a mesma atitude. Então Roboão encontra-se com o povo em Siquém. Ele vai até Siquém, que ficava no território do norte. Era uma cidade importante, já tem sido referida para trás. Ele foi até Siquém para quê? Para ser aclamado rei. O objetivo era ser aclamado rei por todo Israel. Mas ao invés do que ele esperava, o povo não o aclama rei. Antes surge com uma reivindicação. Digamos assim, tipo sindicato. Foi uma espécie de sindicato. Alivia o jugo que o teu pai pôs sobre nós. Nós não sabemos até que ponto esta acusação em relação a Salomão é completamente justa.
pode haver aqui uma dose de que eles já queriam arranjar ali alguma coisa que pusesse obstáculos e já queriam, aquilo podia ser um argumento levado a um ponto exagerado, mas o certo é que o texto mais atrás, se nós lermos atrás, um pouco atrás, nós vamos ver que Salomão chamou o povo a participar nos seus projetos de construção. Fosse em trabalho, fosse em impostos. O povo teve que contribuir para todos os palácios, para todas as coisas, para as cavalariças, para tudo aquilo que Salomão construiu. O povo foi chamado a trabalhar e a contribuir com impostos. Nada também de que eles não tivessem sido avisados. Claro que umas gerações antes, mas quando foi na altura deles quererem um rei, que nós vimos isso com o Berto também. Eles foram avisados que era isso que ia acontecer, e aconteceu. Eles tinham alguma razão na sua queixa. Porque aqui nós vemos que ninguém rebate o argumento. Nem Roboão, nem os conselheiros de Roboão dizem: ei, vocês estão a inventar, o Salomão nunca vos impôs carga nenhuma, isso aí vocês estão a delirar. Ninguém rebate o argumento, todos aceitam o argumento. Mas perante isto, qual foi a reação de Roboão? Não é? Com esta exigência, olha, alivia o jugo que o teu pai impôs sobre nós, alivia. Qual foi a reação de Roboão? Nós lemos, ele vai primeiro falar com os conselheiros. Primeiro ele diz: olha, esperem aí que eu vou pensar, não é? Daqui a 3 dias eu dou-vos a resposta. Então ele primeiro convoca os conselheiros que tinham estado com Salomão, com o seu pai, e pergunta-lhe o que é que eles acham. E o conselho deles era: olha, cede àquilo que eles dizem, serve o povo, ser servo, né? Ser amigo do teu povo, e eles, durante toda a tua vida, te vão servir. Aqui, só um pequeno parênteses, porque não vamos estar a olhar para os conselheiros do rei, os mais velhos. A mim parece-me que era um conselho a motivação era mais pragmática, não era tanto com a perspectiva que nós vamos ver que devia ser, mas era um bom conselho. Mas aquilo não agradou muito a Roboão, ele não gostou muito da ideia, então decidiu ir falar com os seus amigos, com outros conselheiros, mas da sua idade, aqueles que tinham crescido com eles. Então, os conselhos destes amigos estavam mais alinhados com a ideia que ele tinha. E quais foram os conselhos? Basicamente, posto assim de uma maneira: olha, tu és o rei, tu é que mandas. Mostra quem mandas. Chega lá e mostra quem mandas, que é o povo agora até qualquer dia até acha que pode pedir coisas, não é? Não, mostra quem manda. Então, quando Roboão chega a falar com o povo, como é que ele se apresenta? Se vocês pensam que o meu pai foi duro, vocês nem sabem o que é que eu vou fazer. Vocês nem sabem do que é que eu sou capaz. Ele joga a cartada se Salomão foi eu, então vocês, olha, não quero saber. Para lembrar, às vezes, os pais, se calhar, muitas vezes. Nós já lá chegaremos também. Ou seja, ele virou-se para o povo e disse: o vosso papel é servirem-me. O meu é mandar. Mas aqui Roboão demonstrou uma total confusão sobre qual devia ser o seu papel como rei. Roboão achava que o povo existia para cumprir as suas vontades. Mas se ele tivesse olhado para o exemplo do seu avô, em vez de olhar para o exemplo do seu pai, pelo menos em parte do reinado, ele tinha percebido que estava ali para guiar, para cuidar, para proteger o seu povo. A função dele era conduzir o povo a Deus e à obediência da sua lei. Era esta a sua função. Atenção, isto é importante para nós entendermos bem. Isto não queria dizer que o rei devia fazer a vontade do povo. O rei não devia ser mandado pelo povo. Não é isso que o texto nos está a dizer que eu estou a realçar. Ele não devia seguir a vontade do povo, mas que a sua autoridade devia ser usada para o que fosse bom para o povo. É essa a diferença. E não para cumprir os seus próprios desejos, os seus próprios caprichos. E Roboão aponta como contraste para Jesus. Porque isto, ao ler este texto, quando eu li a expressão o jugo pesado de Salomão e que o meu ainda vai ser mais pesado que o do meu pai, fez-me lembrar as palavras de Jesus. O que é que Jesus disse?
Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O rei, o verdadeiro rei, tem uma postura completamente diferente de Salomão e de Roboão. E o que é que disse Jesus aos seus discípulos? Aquele que quiser ser grande, sirva os outros. E disse mais: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E em primeiro lugar, tentando nós identificarmos aqui o que é que isto aqui, em que papel é que nós estamos aqui neste caso. Em primeiro lugar, fazendo uma aplicação, que já foi feita noutro sentido, quando era o domingo da primeira volta das eleições. Agora que estamos na segunda volta, também há espaço para fazermos referência. Este texto também nos mostra que não há esperança em governos humanos. A lógica dos governantes humanos é a mesma de Roboão, de Jeroboão e que também em parte do reinado de Salomão. A lógica não é de servir. A lógica geral, pode haver uns melhores do que outros e nós tentamos votar. Eu creio que a maior parte de nós tenta votar naquilo que acha que é melhor, não naquilo que nós achamos que é pior, não é? Nós tentamos votar naquilo que achamos que é melhor ou que é menos mau, infelizmente, muitas vezes. Mas uma coisa é nós votarmos e escolhermos, outra coisa é nós estarmos esperançosos, como se fossem eles que fossem resolver quer os problemas do mundo e muito menos os nossos problemas. Nós devemos ter uma confiança bem limitada nos governos humanos, porque eles são homens como Roboão e como Jeroboão, e a lógica do governo não é a lógica do governo humano, geralmente, ou quase 100% das vezes, não vai pela lógica do governo que Deus tem. Mas eu queria avançar, eu queria fazer a pergunta aqui e eu espero a resposta. Quem é que quer ser daqui? Quem de nós quer ser grande no reino de Deus? Essa é uma pergunta. Eu sei o que é que vocês estão a pensar. Digo-te sim. Não, se for que isso é orgulhoso. É ser orgulhoso. Mas alguém mais quer ser grande no reino de Deus aqui? Eu acho que todos nós. E isso é bom. Nós devemos querer ser grandes no reino de Deus. É obviamente. O que é que. Nós vamos ter que depois arcar com as implicações. Isso é bom. Nós devemos querer ser grandes. Porquê? Porque a bitola, a maneira, a atitude, o princípio é completamente diferente dos reinos do mundo. Porque quem quer ser grande, sirva os outros. É esse o mandamento. Então, aplicando de maneira mais concreta para nós, logo à partida, obviamente, este texto vai ter que ser aplicado àqueles que têm lugar de governo na igreja, aos presbíteros. Numa medida, depois, num ponto logo a seguir, aos que pregam, que também estão a exercer um papel de autoridade. Professores comunical. E, obviamente, isto cabe para nós, para quem é chamado a exercer o governo da igreja e exercer o lugar de autoridade. Atenção, não é ausência, o que a Bíblia aqui ensina não é ausência de autoridade. Não é, eu não posso tomar nenhuma posição, eu não posso dizer nada, eu não posso indicar o caminho, eu não posso dizer o que é que está certo, o que está errado. Não é isso que a Bíblia está a dizer. A questão aqui é que a autoridade, o exercício da autoridade do governo é conduzir, é cuidar, é proteger o povo. É a ideia do governo que Deus, a ordem que Deus deu a quem delegou a autoridade, quer se fosse lá com Adão desde o início e por aí fora, e hoje em relação aos presbíteros na igreja. Mas isto também tem uma implicação para a igreja, para nós todos como povo. É que nós também não somos chamados a julgar, criticar e murmurar porque não fizeram aquilo que eu achava que devia ser feito. Porque muitas vezes também há sempre estes dois lados. Há quem está em autoridade, ou aqueles que fazem alguma coisa, e aqueles que não fazem, mas querem mandar como se fizessem. Se nós tivermos esta atitude, também estamos a ter a atitude de Roboão. Porque o que nós queremos é que se faça como eu quero, segundo a minha ideia, e se não fizerem como eu quero, então eu vou julgar, criticar e murmurar. Mas isto aplica-se também no casamento.
O homem é chamado a liderar e a governar a sua casa nesta perspectiva, servindo. Não é a ausência de autoridade, não é deixar as coisas andar por si só, não é entregar a autoridade à mulher, mas é servindo. É uma autoridade pelo serviço, é um governo pelo serviço, é apontar o caminho, é dizer o que está certo, é dar o exemplo, mas não numa perspectiva humana de quer posse e mando, mas sem abdicar do seu papel de autoridade. É isto que a Bíblia está a ensinar aqui. A mulher, por outro lado, assim como eu disse há pouco, não é uma submissão que é, ok, tu é que tens de fazer, mas eu é que digo aquilo que tu deves fazer. Tu é que tens a responsabilidade, mas eu é que digo qual é a tua responsabilidade. Também não é esta a atitude. É uma atitude realmente de quem reconhece que a autoridade é dada ao marido e que ajuda, que serve. Mais uma vez, a palavra aqui é servir. É uma atitude de ajudar para que o homem cumpra o seu papel. Na educação dos filhos também. E isso aqui, estas duas tocam-me também a mim particularmente. E se calhar eu sinto essa luta mais em relação até aos filhos, que é o exercício de uma autoridade, muitas vezes, só pelo exercício da autoridade, só porque a minha autoridade foi questionada. Mas na educação de filhos nós também somos chamados a exercer a autoridade, mas no ponto de vista de estarmos a servir, nós estamos a lidar com a alma dos nossos filhos, então nós somos chamados a agir, não pensando de que maneira que a minha autoridade foi posta em causa, mas de que maneira que ele, ao não aceitar a minha autoridade, ele está a desviar-se daquilo que é justo. Ele está a aprender o mal, e isso pode também afetar a sua perspectiva em relação a Deus. Não deve ser, porque a minha autoridade foi posta em causa. E por fim, os filhos, nós ainda temos aqui alguns filhos. Estão muitos lá em cima, mas os filhos também têm, porque da mesma maneira os filhos também têm que se submeter à autoridade dos pais com esta perspectiva. Sabendo que Deus vos colocou debaixo da autoridade dos vossos pais, eu estou à procura. Eu estava a ver, para não estar a olhar, não são só vocês dois, estão aqui à frente, geralmente depois levam com o olhar dos pregadores. Mas há mais, por aí. Eu estou a falar, obviamente, para os filhos que estão ainda debaixo da autoridade dos pais. Está ali uma escondidinha. Vocês também são chamados a reconhecer a autoridade dos vossos pais e também ajudando os vossos pais nesse processo, não sendo desobedientes, não questionando. Agora, então, quem entra na adolescência, não estando sempre a questionar de uma maneira rebelde as ordens, as normas dos pais. Isto é também são chamados a servir, ter esta noção que nós, se queremos mandar, então vamos fazê-lo, se queremos governar, fazemos-lo pelo serviço e não por imposição. E, por fim, porque o nosso tempo vai avançando, isto também tem implicações para o nosso relacionamento uns com os outros. Porque nós muitas vezes somos como Roboão, como Salomão, como Jeroboão. Nós queremos só aquilo que nos interessa, aquilo que nos dá proveito. Nós queremos usar os outros. Se os outros não fazem, em qualquer coisa que no nosso relacionamento, se não fazem aquilo que nós achamos que deve ser feito, se não fizeram aquilo que a gente queria que eles fizessem, nós reagimos tal como Roboão. E nós muitas vezes, com esta ideia, olha, o meu dedo mendinho é mais grosso que sei lá o quê. Nós somos chamados, se nós queremos ser grandes, somos chamados a servir-nos uns aos outros. Não é como Roboão, mas como Jesus, que veio para servir e não para ser servido. O último interveniente é o povo, que está a partir do versículo 16. Perante a resposta de Roboão, qual é que foi a reação do povo? Também total falta de sabedoria. Eles rejeitaram Roboão. Eles disseram, olha, então se é assim nós não queremos. Só que qual é o problema? É quando eles rejeitaram Roboão, eles rejeitaram também David. O que é que eles disseram? Versículo 16. Que parte temos nós com David? Não há para nós herança no filho de Jessé. Percebem a implicação daquilo que eles estão a dizer? Eles não estão a desligar só politicamente
do reino do sul. Eles estão a dizer que as promessas que Deus tinha dado a David e que tinham implicação para o povo, eles não queriam. Eles não tinham herança, eles não tinham parte naquilo que Deus tinha prometido a David. Eles estavam a rejeitar David e o problema não era rejeitar David, era como aconteceu quando eles pediram um rei. Eles não estavam a rejeitar Samuel, eles estavam a rejeitar Deus. E era o que eles estavam a fazer aqui. Eles esqueceram-se até da profecia que já estava lá em Gênesis, quando Jacó disse que o cetro não se apartaria de Judá. Eles deviam saber isso. Eles deviam saber que não poderiam reconhecer outro rei que não fosse da tribo de Judá, porque o cetro não seria apartado da tribo de Judá. Eles deviam querer ter a herança de David. Eles deviam querer estar debaixo da autoridade dos descendentes de David, que era aí que estava a promessa, a bênção. E eles não só rejeitaram isto, como eles escolheram Jeroboão. Como diz o povo, eles mudaram de moleiro, mas não mudaram de ladrão. Né? Eles rejeitaram, aparentemente estavam apenas a rejeitar um rei que lhes iria impor um jugo pesado. Mas eles não escolheram um rei diferente. E pior, eles escolheram um rei que não só iria dominá-los, como dominou, como iria desviá-los de Deus. E teremos tempo para ver as consequências que seguiram, se Deus quiser, no próximo domingo, na próxima pregação. Vamos ver o que é que aconteceu com o Reino do Norte, com o povo. E voltamos mais uma vez a Jesus. Porque não é David, Salomão, Roboão ou Jeroboão que estão em causa aqui. Eles são apenas figurantes. O verdadeiro protagonista e quem está em causa aqui é Jesus. Porque Ele é o Rei. E por isso, nesse sentido, tu estás aqui perante Jesus hoje. Porque a sua palavra está a ser pregada, Jesus está a ser apresentado, Jesus está aqui e tu estás perante Ele hoje. Assim como os israelitas estavam perante Roboão naquele dia. Então a pergunta é, de que é que tu estás à espera para aclamar Jesus como o teu Rei? Não para dizer genericamente que Jesus é Rei, mas para tu aclamares Jesus como o teu Rei. O que é que te impede? O que é que tu queres antes que tu o aclames como Rei? Antes que tu te submetas a Ele? Qual é a reivindicação que tu estás ainda a apresentar? Qual é a desculpa? O que é que tu estás a dizer? Não, ainda não. Ainda não. Só se isto acontecer. Se não te submetes a Jesus, tu estás a rejeitá-lo, assim como o povo rejeitou Roboão. E tu estás a escolher. Tu podes pensar que não estás a escolher, mas tu estás a escolher. Tu estás a escolher outro rei que vai continuar a dominar-te. Podemos pensar no diabo, que em última instância é ele que te governa, se tu não te submetes a Jesus Cristo. Mas também num sentido mais prático, mais diário, tu vais estar dominado pelo teu pecado, pelas tuas vontades, pelos teus caprichos. E tu estás a escolher. Se tu não te submetes a Jesus, tu estás a submeter-te a outro rei que te vai dominar. Concluindo. O nosso tema, o nosso título de hoje é Sabedoria segundo o Rei. A sabedoria, ou melhor, o título é Sabedoria, a sabedoria do Rei. Mas para aplicar aqui, eu gostava de pôr nestes termos, a sabedoria segundo o Rei que nós tivemos a ver. E a sabedoria não é saber muito acerca de Deus ou da Bíblia e depois deixar que outras coisas te dominem. Isto não é sabedoria. Sabedoria é temer a Deus e apartar-te do mal. É escolheres a cada dia, é nós escolhermos a cada dia, um dia a seguir ao outro, a seguir ao outro. Amar a Deus e obedecer à sua lei. Isto é a sabedoria de Deus. É a sabedoria que Deus quer que nós sigamos. Sabedoria não é arranjar também, em segundo lugar, a sabedoria não é arranjar maneira de ter domínio ou vantagem sobre os outros. Não, as coisas serem feitas como eu quero que sejam feitas. O que interessa é aquilo que eu quero, os meus objetivos, aquilo que eu acho que está certo, aquilo que deve acontecer. Isto não é sabedoria. Sabedoria é seguir e imitar Jesus na sua atitude de servir. Isto é a sabedoria segundo o Rei. Mas, está, sem que isto seja mentira, isto é, mas ainda num ponto de vista mais elevado, mais excelente,
Jesus é a sabedoria do Rei. Nós não poderíamos acabar de outra maneira, porque Jesus é a sabedoria do Rei. Em todas as suas dimensões. Mas eu só vou focar um ponto, ou seja, ele abarca tudo o que nós tivemos a dizer aqui antes. Jesus sempre foi Deus. Ele sempre foi o Filho de Deus. Jesus, nesse sentido, em todos os sentidos, sempre foi o Rei. Ele era Deus, ele era o Filho do Rei, ele é Rei. E ele sempre foi. No entanto, o que é que nós vemos? O Rei desceu a este mundo, se fez homem e se fez servo. E serve ao ponto, como nós lemos, de se entregar para ser preso, humilhado e morto. Porquê? Se Jesus já tinha tudo, ele era, como é, Deus, Rei. Porquê é que ele fez isto? Porque Jesus é a sabedoria de Deus. E ele veio manifestar a grandeza de Deus. A santidade de Deus neste sentido, de ser Deus ser completamente distinto, diferente de nós, superior, completamente elevado em relação a nós. Como diz Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Notem que o texto não usa um mas. Deus não diz eu habito num alto e sublime lugar, mas habito também com o contrito. Não, o que diz é e também com o contrito. Nós, por vezes, temos este... Quem se entende numa lógica humana, nós dizemos, Deus é tão grande, mas veio, mas humilhou-se. Mas o mas aqui está deslocado. O mas deve ser utilizado quando a Bíblia, porque a Bíblia apresenta aqueles mas espetaculares, que é quando diz assim, olha, o homem é assim e estava nesta condição. Mas Deus, e isto é um contraste. Mas o que Deus está aqui a estabelecer não é um contraste. Eu vivo num alto e sublime lugar, mas não. E também com um contrito e abatido. Isto porquê? Porque Deus mostra que é grande exatamente porque Ele está no ponto mais alto, mas é capaz de ir ao ponto mais baixo. E isto tem a sua expressão máxima em Jesus. Vamos rapidamente a 1 Coríntios e vamos fechar com este texto. 1 Coríntios, capítulo 1. E vamos ler do versículo 23 até ao final. Então diz assim, 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Jesus é a sabedoria de Deus. Porque o seu maior ato de fraqueza foi o seu maior ato de poder. O seu maior ato de fraqueza foi o seu maior ato de poder. Jesus estava na cruz a ser rei. Ele na cruz, ele estava a ser rei. Ele estava a vencer os nossos inimigos. Ele estava a libertar-nos. Ele estava a vencer a morte. Ele estava a vencer o pecado. Ele estava a vencer a condenação.
Ele estava a libertar-nos, a tornar-nos seu povo. Ele estava a estabelecer ali o seu reino. Usando uma frase muito interessante de um chamado pai da igreja, ou seja, os crentes do início que tiveram papéis importantes na igreja no início, Justino Mártir, ele disse: o Senhor reinou da árvore. Jesus estava pregado naquela cruz, estava em fraqueza, mas ao mesmo tempo ele estava plenamente no seu papel e lugar de rei, porque ele estava a conquistar uma vitória que de outra maneira não poderia ser conquistada. Jesus crucificado, como diz Paulo aqui, é o poder do rei. Jesus crucificado é a sabedoria do rei. E nele, em Jesus, nós somos do rei. Glória, pois, ao rei. Assim seja.